do Estado do Rio de Janeiro, Secretaria de Cultura e Economia Criativa, através do edital Cultura Presente nas Redes 2. Sejam todos muito bem-vindos, é um prazer receber vocês aqui. Bem, antes da gente iniciar o nosso curso, eu vou falar um pouquinho, quem sou eu, para a gente saber de qual é esse lugar que eu venho falar sobre a composição coreográfica para vocês. Como eu já disse, o meu nome é Maurício Areias, e desde 1996, quando eu iniciei meus estudos em dança, eu fiz aulas de balé clássico, de jazz, dança contemporânea e fui me aprofundando cada vez mais nessas técnicas, o que me levou à minha profissionalização. Eu tirei o meu DRT, minha profissionalização de artista bailarino, em 2014, mas desse período eu já inclusive trabalhava dando aulas e até mesmo coreografando. Hoje em dia eu sou produtor cultural, bailarino, professor e coreógrafo. Sou licenciado em Educação Física. A dança me levou para esse espaço da Educação Física e após a minha licenciatura eu fiz uma especialização em Dança e Consciência Corporal, fiz também em Dança Educacional, em Psicomotricidade e em Educação Física Escolar. E todas essas minhas especializações me transformaram no professor e no coreógrafo que eu sou hoje. Além disso, eu sou o idealizador e o coorganizador da Mostra Comentada de Dança de Campos dos Goytacazes, a cidade onde eu moro. Hoje em dia, essa mostra é conhecida como Mostra Comentada de Dança Record TV. E em 2019 foi feita a 9ª edição dessa mostra e pretendemos fazer várias outras edições. Também trabalho ainda como coreógrafo residente da Movimento Companhia de Dança desde 2015, onde a gente já coreografou, inclusive até algumas coreografias com parcerias com alguns amigos, trabalhando aí como coreógrafo. E também trabalho dando aula de dança na Prefeitura Municipal de Macaé e também sou professor da Rede Municipal de Campos dos Goytacazes. São muitos os meus trabalhos, mas sempre voltados para a dança. Atualmente, eu estou eleito como representante do Colegiado Estadual de Danças do Rio de Janeiro, aqui no Norte Fluminense, e também eleito como conselheiro da Câmara Temática de Dança do Conselho Municipal de Cultura de Campos dos Goytacazes, conhecido como Concultura. Bem, mas chega de falar de mim, vamos para o nosso curso, Antes da gente iniciar, eu gostaria também que você me dissesse um pouquinho sobre você que está aí assistindo, gostaria de saber seu nome, a cidade de onde você vem. E queria saber uma pergunta bem importante, se você já coreografa ou se você ainda não faz coreografias, se você ainda pretende iniciar aí no campo da coreografia. Então, vamos lá, vamos iniciar, mas aproveita esse momento aí, coloca aí nos nossos comentários o seu nome, a sua cidade e se você já coreografa. E claro, se você puder, comenta, curte durante a aula aí e compartilha esse vídeo, porque assim o YouTube vai fazer com que esse vídeo chegue a mais pessoas que, assim como você, são interessadas nesse conteúdo. Então vamos lá, uma pequena introdução para a gente situar qual é o tipo de composição, de que dança a gente vai falar. Então primeiro vamos falar um pouquinho sobre o que é o dançar. Dançar, na sua forma mais ampla, ela vai trazer para a gente uma memória, às vezes até afetiva, de quando a gente era pequenininho, criança, lá um bebezinho, ou até um bebezinho que a gente conhece, que a gente vê lá quando ouve uma música e fica balançando, fazendo aqueles primeiros pliezinhos lá que a criança faz. Aquilo podemos chamar de dança? Sim, é claro que sim. Podemos também chamar de dança quando uma pessoa que nunca fez uma aula, mas aí ela sai com os amigos e vai para algum lugar onde tem uma música que ela gosta e ela vai movimentar o seu corpo de acordo com a vontade dela. Isso seria a dança? Claro que sim, isso também seria a dança. A dança, como arte, ela é bem livre a expressão e ela pode estar em muitos dos lugares. Mas de qual dança nós vamos tratar aqui hoje? Esse curso de composição coreográfica, para a gente entender sobre a composição coreográfica, vai tratar de qual dança? A gente vai falar aqui sobre a dança cênica. Qual seria essa dança cênica? É aquela dança que ela é feita, ela é criada, produzida, existe essa composição para que ela seja levada para a cena, ou seja, é uma dança criada com uma preocupação de que alguém, em algum momento, vai assistir essa coreografia que está sendo montada. Então,
Por mais que a gente possa considerar o dançar como muito amplo, hoje nós vamos tratar aqui sobre a dança cênica, a dança que a gente vai produzir, compor para levar para a cena. Então é importante a gente se localizar para que a gente não se perca aí durante esse curso, tá certo? Mas vamos seguir. Vamos então iniciar para a gente falar sobre o que é coreografia. Você já parou para pensar em qual seria o conceito de coreografia? Fazendo uma busca muito rápida assim pela internet e também no dicionário, a gente acha alguns conceitos como esse que eu vou mostrar para vocês aqui agora. Aqui a gente tem 3 conceitos. O primeiro deles, a arte de conceber os movimentos e passos que vêm compor determinada dança. Nesse primeiro conceito, a gente já acha uma coisa bem interessante, que é essa divisão de movimentos e passos. Movimentos podem ser diferentes de passos. Por que isso? Porque passos, a gente tem aquela ideia de que passos são de dentro de uma modalidade, os passos eles são pré-determinados e os movimentos eles podem ser criados também livremente, inclusive com a ajuda dos gestos. E aí, um segundo conceito que nos diz os movimentos e passos criados pelo coreógrafo. Então, aqui também a gente vê essa divisão de passos e movimentos como duas coisas diferentes, e a gente vê aparecer a figura aí do coreógrafo, aquela pessoa que vai pensar os passos, aquela pessoa que vai criar os movimentos e que vai organizar tudo isso. E um terceiro conceito que diz que a arte de compor trilhas ou roteiros de movimentos que compõem uma dança. Então, esses seriam 3 possíveis conceitos de coreografia que a gente acha aí fazendo buscas pela internet ou dando uma olhadinha no dicionário. Mas e para você? Qual que seria para você esse conceito? O que é coreografia na sua própria opinião? Queria que, se você pudesse, você comentasse, deixasse aqui nos comentários desse vídeo essa sua opinião de o que é coreografia para você. Porque agora eu vou dizer para você o que é coreografia para mim. Qual é o conceito que faz sentido para mim? No meu conceito, na minha concepção, coreografia é a expressão através de movimentos, sejam eles pré-estabelecidos ou passos, ou não pré-estabelecidos, de uma ideia concebida por um ou mais coreógrafos que tem por finalidade comunicar algo. Ou seja, no meu conceito, eu considero que esses movimentos podem ser pré-determinados como passos ou mesmo movimentos livres e que não necessariamente precisa vir de apenas uma pessoa. A gente pode fazer uma coreografia, inclusive, com a ajuda dos próprios bailarinos, dos próprios intérpretes que vão estar nessa coreografia. E aí, deixei essa observação aqui só para a gente lembrar do que a gente falou lá no comecinho, né? Claro que isso em se tratando de dança cênica, ou seja, esse conceito meu está direcionado para a dança cênica, porque a gente há de considerar aí que existem, né, todas as outras vertentes da dança, todas as outras possibilidades do que é a arte, o dançar como arte ou como expressão livre da espontaneidade de uma pessoa. Então, lembrando sempre que nesse curso a gente está falando sobre a dança cênica. Então, esse é o meu conceito do que seria coreografia dentro da dança cênica. Então, vamos falar aí sobre composição coreográfica. Eu gosto de trazer algumas analogias e eu gosto de transformar as coisas em figurinhas para a gente fixar um pouco melhor. A composição coreográfica, eu sempre ligo a essa figurinha que é uma pecinha, né, de um quebra-cabeça. Por quê? Para dar essa ideia de que é uma peça que a gente vai juntar com outra, ou chamamos de outros conhecimentos, para que a gente possa compor o todo. E aqui na tela a gente já está vendo alguns conceitos que eu trouxe para a gente falar um pouquinho. O primeiro deles eu tirei do dicionário. O que seria o significado da palavra composição no dicionário? Composição seria, então, constituição de um todo. E num segundo conceito, lá dentro do dicionário ainda, o modo pelo qual os elementos constituintes do todo se dispõem e se integram numa organização. Então, composição seria quase um sinônimo de organização. E aí, eu trouxe 2 conceitos de composição coreográfica, dado por 2 pessoas a quem eu admiro muito. Eu acompanho o trabalho e acho muito legal a maneira com que eles lidam com esse conceito. O primeiro deles é: compor é o ato de organizar coisas pré-existentes.
Esse conceito é da Petícia Carvalho, que tem um canal aqui no YouTube chamado de Dança Além da Técnica. E esse conceito ela trouxe através de um vídeo chamado Processo Criativo versus Composição Coreográfica. Fica aí a dica para você depois pesquisar e seguir o canal da Petícia e assistir esse vídeo, porque é bem interessante, já que você está interessado em falar em composição coreográfica. E um segundo conceito é que coreografar é contar aos outros, por meio visual, o que você estava sentindo em um certo dia. Esse conceito é do Otávio Nassur, que escreveu o livro Culinária Coreográfica, um livro que eu gosto muito e que sempre consulto, tenho ele sempre comigo, principalmente quando preciso fazer algumas composições novas ou quando estou num período de compor um novo espetáculo, eu gosto sempre de consultar e também recomendo para vocês. Então, partindo desses dois conceitos aí de composição coreográfica, vai de encontro a esse símbolozinho da pecinha. Então, quando a gente vai pensar em composição coreográfica, a gente vai falar de juntar essas peças, mas de uma forma organizada, de que ela consiga compor um todo, que seria a nossa coreografia, ou seja, a transmissão daquela ideia que a gente quer passar através dos movimentos e dos outros elementos que vão compor essa coreografia. Você já parou para pensar quais seriam os elementos de uma coreografia? Pensa aí, pare por um minuto e pensa em tudo que você precisa pensar quando você vai compor uma coreografia. Eu separei aqui alguns para a gente pensar e falar. Vamos ver se você aí concorda comigo ou se você acha que vai faltar algum item. Eles estão aparecendo aqui, ó, na sua tela e vamos lá lendo eles juntos com que eles vão aparecendo. Ó. A finalidade, para mim, é um elemento que compõe a coreografia. O tema, a proposta, os intérpretes ou bailarinos, a gente vai falar disso adiante, vocês vão entender que intérpretes não necessariamente precisam ser bailarinos para uma coreografia. Os movimentos, as divisões de grupos, eu gosto muito de usar esse elemento nas minhas coreografias. As transições, as colocações, a maneira que você vai trabalhar aí o espaço, a iluminação, o figurino, a trilha sonora também é um elemento que vai compor. A duração da coreografia, você já parou para pensar que o tempo de coreografia pode ser algo determinante aí dentro da sua composição? Objeto cênico, você tem esse como também uma opção para compor a sua coreografia. O cenário, o nome da coreografia e a modalidade ou estilo que você vai optar aí para fazer a sua composição coreográfica. Então, esses são todos os elementos que eu costumo pensar sobre eles, analisar, refletir, para que eu possa montar a minha coreografia e que eu chegue no produto final, esse produto cultural final que eu quero realmente atingir. E você? Você, quando você vai montar a sua coreografia, você pensa nisso tudo? Se para você tudo isso que está aqui já está muito claro, você sabe tudo sobre cada um desses elementos, então essa aula vai ser muito fácil para você. Agora, se você olhou para esse monte de elementos aqui e falou, nossa, tudo isso eu vou precisar pensar para compor a minha coreografia? Então, me acompanha aí até o final dessa aula, porque você vai entender uma maneira bem fácil e bem tranquila da gente conseguir pensar em todos esses elementos de uma forma organizada e que nos ajuda a que cada um desses elementos encaixe na sua pecinha e monte aí o seu quebra-cabeça da sua composição coreográfica. Então vamos organizar? Vou ensinar para vocês, através dessa aula, a maneira que eu, Maurício, organizo as minhas aulas, organizo, na verdade, a minha montagem de coreografia, não só nas minhas aulas, mas também quando eu vou compor coreografia para outros grupos que me convocam aí, que me chamam para compor para eles. Então, olha como eu organizo todos esses elementos, e aí parece até que eles são menos elementos agora, não é verdade? Eu divido eles em 3 grandes grupos. O primeiro grupo eu chamo de elementos pré-coreográficos, que são aqueles elementos que eu preciso pensar, refletir sobre eles antes mesmo de fazer o primeiro movimento da minha coreografia.
São esses elementos que vão me direcionar para que eu possa saber exatamente aonde eu quero chegar com a minha coreografia, o que precisa ter nessa coreografia e como que ela vai se desenvolver. E quais são, então, os elementos que eu coloco aí dentro desse grupo? A finalidade da coreografia, os intérpretes ou bailarinos, a modalidade ou estilo que eu vou escolher, o tema, a proposta e a duração. Todos esses elementos são elementos que, para mim, precisam ser pensados antes de eu começar a criar qualquer movimentação ou fazer qualquer outra escolha. E quais seriam os elementos coreográficos? Aquela hora de botar a mão na massa, aquela hora de realmente produzir a sua coreografia fisicamente falando, você compondo essa coreografia. Seriam os movimentos, né? Que podem ser lá os passos ou os próprios movimentos que você vai criar. As colocações, que é como você vai usar aí o espaço. As divisões de grupos, como é que você vai organizar esses grupos, os seus bailarinos ou os seus intérpretes no palco, quem que vai ficar, quem que vai sair. E as transições, como é que você vai fazer essa mudança de uma organização, de uma quantidade de bailarinos para outra. E tem um terceiro grupo, que não necessariamente é pensado depois, vocês vão entender por quê, que eu chamo de elementos complementares, e por isso eu chamo de complementares e não de pós-coreográficos. Eles podem transitar, eles podem ser realocados tanto nos pré-coreográficos quanto no coreográfico. Vou dar um exemplo. Quando a gente vai pensar aí, por exemplo, na iluminação, a gente pode pensar na iluminação antes de eu fazer a coreografia e fazer uma coreografia pensando nessa iluminação como um componente lá, né, como um elemento pré-coreográfico. Eu vou já criar depois os meus movimentos, as minhas colocações, pensando numa iluminação específica. Isso pode acontecer com o figurino, isso pode acontecer com uma trilha sonora, o que inclusive é bem comum. Quantos aqui de nós, né, você aí que está assistindo, ouviu uma música e disse, nossa, essa música dá uma coreografia maravilhosa. Então, a música foi transportada para um elemento, para o grupo, né, dos elementos pré-coreográficos. Você vai usar ele lá como um meio de inspiração, por exemplo, essa música que você gostou. Isso acontece com objeto cênico, é muito importante quando você resolve usar um objeto cênico que ele vá aparecer lá antes para você pensar, analisar, testar coisas sobre ele e não coloque apenas depois de já ter montado todos os movimentos. Então ele também vai para antes, na verdade o objeto cênico ele vai para dentro dos elementos coreográficos quando você opta em usar. O cenário vai compor também toda a cena que você quer, então você pode pensar uma coreografia através do cenário ou não. E o nome da coreografia, esse sim eu diria que ele é um elemento que a gente poderia até chamar de pós-coreográfico, porque o nome que vai ficar para a coreografia, eu prefiro colocar depois, já que ela já está pronta, tá certo? Então essa é a maneira com que eu organizo todos os elementos que eu imagino que são extremamente necessários para compor, para que eu possa fazer uma composição coreográfica de forma consciente e de forma que eu possa explorar ao máximo essa ideia que eu vou ter, tá certo? Mas, para que hoje a nossa aula não seja uma aula comprida demais e que a gente fique aqui horas e horas falando, eu optei em falar um pouquinho mais profundamente sobre esses elementos pré-coreográficos. Já que essa é uma oficina, né, um curso de apenas uma aula, então pensei que esses são os elementos que muitas vezes passam despercebidos pela grande maioria das pessoas que estão, pelo menos, começando aí a sua vida como coreógrafo ou coreógrafa. Então, eu resolvi que esses são os elementos que a gente vai se aprofundar bem. E se você se interessar e depois quiser saber mais profundamente sobre todos aqueles outros elementos, os coreográficos e os elementos complementares, aí basta você me mandar uma mensagem, a gente pode conversar, para a gente poder trocar uma ideia. E quem sabe a gente marca um curso, até presencial, para falar mais profundamente daqueles outros. Tá certo? Mas hoje vamos entender um pouquinho aqui e aí eu quero saber depois de vocês o que vocês vão achar desse aprofundamento que a gente vai fazer. Então vamos lá. A gente vai falar desses elementos pré-coreográficos, lembrando que eles são a finalidade, os intérpretes, modalidade ou estilo que você vai escolher, o tema, a proposta e a duração da coreografia. Então vamos lá. Primeira coisa que a gente vai fazer
é falar sobre a finalidade. A finalidade de uma coreografia é o para quê. Para que eu vou criar, para que eu vou fazer essa composição coreográfica? E aí, como eu gosto sempre de linkar essas ideias, esses conceitos a uma figurinha para que a gente fixe melhor, eu coloquei aqui para vocês verem uma imagem de um alvo e um dardo acertando bem no meio dele, ou seja, acertando na mosca. Essa figurinha é para a gente pensar e sempre lembrar que a finalidade, eu preciso ter ela muito clara, eu preciso acertar no ponto, porque isso vai ser crucial para que eu possa conduzir a minha composição para o local certo, no momento certo e da maneira melhor que ela pode ser executada. Então vamos falar um pouquinho mais sobre isso, né? Para que fim essa coreografia será criada e onde ela será apresentada? Quando a gente faz essa pergunta para a gente mesmo, antes da gente começar a compor, várias respostas e várias soluções para futuros problemas já podem aparecer. Então, eu trouxe para a gente aqui analisar alguns tipos de finalidade. Claro que vão existir outras, mas eu tentei trazer aquelas que são mais comuns para o nosso dia a dia aí com a dança. A primeira delas, para apresentação ou para apresentações em espetáculos de final de ano de uma escola de dança, né, de um estúdio de dança, uma academia de dança. Quando a gente coloca essa como a finalidade da nossa coreografia, tem coisas que já vêm embutido nisso que a gente precisa pensar. Uma apresentação de final de ano da escola é aquele momento em que você vai mostrar, principalmente para os responsáveis dos seus alunos, o que eles aprenderam durante o ano. Então, eu mesmo já passei por situações assim, acredito que muitos de vocês também já podem ter passado, de ficar com aquela ideia de que a sua coreografia do espetáculo de final de ano, você está fazendo como se fosse para uma companhia de profissionais e aquela coreografia precisa ter os passos mais difíceis que você consegue fazer e ela precisa ser uma coreografia de alto nível. E isso é um equívoco. Por quê? Se a gente está falando de uma escola de final, um espetáculo de final de ano de uma escola, a gente está falando que quem vão ser os intérpretes dessa coreografia são alunos, ou seja, eles ainda estão aprendendo. Então, muitos dos passos que você até gostaria muito de colocar na sua coreografia não vai ser possível. Por quê? Porque eles ainda não têm condições técnicas, às vezes, ou condições físicas de executar daquela maneira. Maurício, então você está me dizendo que a coreografia de final do ano da minha escola eu vou fazer de qualquer jeito, vou fazer ela super facinha? Não, não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é que quando essa é a finalidade da sua coreografia, colocar passos que os seus alunos não conseguem executar pode trazer problemas para você. Problemas, por exemplo, com alunos que fiquem inseguros na hora de se apresentar. Se você estiver trabalhando, então, com alunos, por exemplo, adultos que são iniciantes, eles podem ficar super frustrados de não ter conseguido executar a coreografia da maneira que conseguiriam. E o plano para esse momento não é esse. No final do ano, você quer mostrar o que eles aprenderam e não o que eles não conseguiram aprender. Então, essa finalidade da coreografia, a gente precisa pensar sobre o que a gente vai colocar e, principalmente, como eu vou dispor esses meus alunos lá. Eu vou esconder aquele aluno, né, que não sabe fazer muito bem, aquele que não é tão habilidoso quanto o outro, ou tão habilidosa quanto a outra. Vou botá-la bem lá no cantinho, na última fila, para ninguém ver? Claro que não. Ela é sua aluna ou seu aluno tanto quanto todos os outros. Então, você vai precisar trabalhar a sua criatividade e trabalhar na sua composição coreográfica de modo que todos os seus alunos possam aparecer durante a sua coreografia e tenham a possibilidade de mostrar tudo aquilo que você mesmo ou você mesma ensinou durante todo aquele ano. Então, é muito importante que você consiga fazer essa composição com esse olhar voltado para isso, com a finalidade de mostrar o que os seus alunos aprenderam. Tá certo? Vamos ver uma outra situação? Vamos supor que agora você foi convidado ou foi convidada para participar de um festival competitivo. Quando a sua composição tem essa finalidade, você vai compor uma coreografia para levar para um festival competitivo, aí o seu olhar para essa coreografia precisa mudar. Aí sim, você precisa ter nessa coreografia aqueles movimentos que você sabe que os jurados vão gostar muito de ver,
Aquelas bailarinas que têm a maior habilidade, você vai destacar essa habilidade delas nas coreografias, para que você possa ter aquele momento de alto nível, de alta performance na sua coreografia. Por quê? Porque a sua finalidade agora não é mais mostrar o que elas aprenderam durante um ano de estudo. Agora a sua finalidade é mostrar para os jurados que você tem um grupo com pessoas, né, com bailarinos ou com bailarinas excelentes e que merecem ganhar a sua melhor nota. Então, agora sim você precisa deixar de lado aquelas questões dos erros, você precisa acentuar o que tem de melhor nos seus bailarinos, e aí você pode, por exemplo, fazer uma opção de, dado momento, você tirar do palco bailarinos que, por exemplo, não executem com perfeição ainda aqueles giros duplos e deixar no palco só aqueles que fazem. Isso é possível quando a gente está pensando que a finalidade da coreografia é levar para uma competição. Então, a nossa visão muda quando a gente entende a finalidade da nossa coreografia. Vamos ver mais um exemplo? Para apresentações especiais como convidado ou convidada, ou convidado, se for um grupo de bailarino, em eventos. A finalidade aqui também já é outra. Você vai precisar, quando você sabe que essa coreografia é para... Você vai compor essa coreografia especialmente para participar de um evento, seria bastante interessante que você entendesse sobre o que é esse evento, principalmente como é o local que vai acontecer esse evento. Existem muitas coreografias pedidas hoje em dia para eventos e que não necessariamente elas vão acontecer num palco, o palco italiano que a gente está acostumado a ver e a utilizar. De repente não vai ter todo aquele efeito de luz nesse evento, então você vai precisar entender um pouco mais sobre como vai ser esse evento para que você possa compor. Quer ver um grande exemplo sobre isso? Às vezes você tem um grupo na sua escola, na sua academia de dança, de bailarinas que fazem aula de balé clássico com você há anos e elas são maravilhosas dançando nas pontas e você tem um super orgulho delas e fica doida para levar elas ou doido para levar elas para qualquer lugar que você vá, que você é chamado para apresentar suas coreografias. E aí você é convidado para um evento. E aí, quando chega lá, você chega com as suas bailarinas, todas elas com as pontas nos pés, já pronto para dançar. E aí você vai ver que o chão não tem um linóleo, às vezes é uma quadra e que o chão é irregular, ou às vezes o próprio palco do evento é muito irregular e aí você tem certeza que se você colocar as suas bailarinas na ponta, elas vão tropeçar porque o chão não é propício. Então, quando você vai fazer a coreografia, que a finalidade da sua coreografia é um evento, você também precisa mudar o seu olhar. O que eu preciso fazer para adaptar de repente alguma coreografia que eu tenha já para levar, ou o que eu vou fazer para criar uma coreografia que seja possível naquele espaço onde vai acontecer o evento, com aquele tema do evento, com aquele tipo de chão que o evento vai ter. Então, de repente, você vai até levar suas bailarinas lindas, clássicas, mas elas vão dançar de meia ponta, ou você vai fazer para elas uma outra coreografia que elas dancem até de tênis, quem sabe? Então, aí sim, a gente vai mudando, a gente vai percebendo que com cada finalidade, a gente vai mudando o nosso olhar para a coreografia que a gente vai compor. E isso é muito importante para que a gente não cometa erros que lá na frente a gente vai falar, poxa, se eu tivesse visto isso antes, eu não teria feito assim, eu teria feito de uma outra maneira. Por isso que a finalidade, para mim, é o primeiro elemento que precisa ser resolvido. Um outro detalhe, né, um outro tipo de finalidade, para compor um espetáculo de uma companhia. Quando a gente fala de um espetáculo de uma companhia, agora sim, estamos falando de bailarinos profissionais. E aí você também vai mudar o seu olhar para esses bailarinos agora. Você vai querer tirar deles o máximo de potencial que eles têm e vai cobrar deles também com um pouco mais de rigor. Afinal de contas, são bailarinos profissionais e que você está fazendo um trabalho profissional, de repente, para um espetáculo que vai ser vendido ingressos, e aí não são mais os pais dos alunos que vão assistir, é toda uma classe artística ou todas as pessoas que gostam da arte da dança vão lá assistir e você quer apresentar para elas um bom trabalho. Então, sim, você vai exigir aí dos seus bailarinos, né, do pessoal que faz parte dessa companhia que você vai coreografar, vai exigir bem mais do que você exigiria lá, por exemplo, dos seus alunos do espetáculo de final de ano, porque a finalidade
é diferente. Ali no trabalho profissional, a gente está falando de receber um cachê daquela coreografia, então a gente está falando diferente também de um festival competitivo, que às vezes no festival competitivo você vai fazer uma coreografia onde naqueles 5 minutos você vai colocar todos aqueles passos que você tem para colocar para que a sua coreografia fique num potencial tremendo. Num espetáculo, né, numa coreografia para compor um espetáculo de uma companhia, se você fizer isso a cada coreografia que você montar, pode ser que os bailarinos não cheguem nem no final do espetáculo lá com tanta energia mais assim, porque você cansou eles demais. E você pode ter uma companhia, por exemplo, que tem apenas 4 bailarinos. Então você também vai ter que ter esse olhar para que você possa fazer uma composição de um espetáculo de 1 hora, de repente, né, 40 minutos, 1 hora, lá em cena, e aí você vai precisar pensar sobre isso. Então, cada finalidade vai trazendo para a gente uma maneira da gente pensar nessa composição coreográfica que a gente pretende fazer. Um último exemplo aí, um exemplo bem interessante, é para a gente usar, né, para a coreografia que a gente vai montar, a finalidade dela é de ser usada como exercício na nossa aula, por exemplo. Então, aí você já vai mudar de novo o seu olhar para a coreografia. Por quê? Agora sim, você vai colocar nessa coreografia aquele passo que o seu aluno, de repente, tem uma dificuldade para executar, porque aí durante as suas aulas você vai usando essa coreografia como um treino daquele próprio passo que é difícil e ele tem essa oportunidade de treinar esse passo dentro de um contexto coreográfico. Então, o olhar para essa coreografia também vai mudar. O importante é a gente perceber que a cada finalidade que a gente vai definir para a nossa coreografia, ela vai fazer com que a gente tenha um olhar diferenciado para essa nossa coreografia que a gente vai compor. E isso é muito importante para que a gente não tenha, né, não cometa aqueles erros. E uma coisa bem interessante da gente pensar é que eu posso criar a coreografia para uma finalidade, por exemplo, para participar de um evento, um festival competitivo, e depois eu posso resolver levar essa coreografia, por exemplo, para um evento. Então, eu posso trocar a finalidade depois? Sim, é claro que eu posso fazer essa mudança de finalidade da coreografia. Mas quando eu fizer a mudança da finalidade, você também vai perceber que alguns ajustes vão ser necessários ser feitos, né? Como, por exemplo, se você tinha uma coreografia que era para um festival, e aí essa coreografia tinha um baita de um efeito de iluminação. Você resolve levar ela para um evento. Lá naquele evento não tem aquela quantidade de iluminação toda. E aí, vai valer a pena você levar essa mesma coreografia? Ou seria legal você fazer algum tipo de adaptação, trocar algum momento da coreografia? Então, todas as vezes que a finalidade muda, algum ajuste precisa ser feito também na coreografia. E isso é bem importante ficar bem claro para a gente aqui. Tá certo? Então, esse primeiro elemento da finalidade, ele é bem considerado como um ponto crucial. Vamos passar, então, para um segundo elemento. O segundo elemento que eu gosto de considerar quando eu vou montar, vou fazer a minha composição coreográfica, são os intérpretes. Quem são essas pessoas que vão interpretar essa minha composição, né? Para quem eu estou coreografando. E aí, eu trago junto com esse nome, né, com esse conceito dos intérpretes, essa imagem de vários bailarinos, né, que estão ali representados por vários bonequinhos, cada um de uma cor e todos agrupados. Isso é para a gente lembrar que quando a gente vai fazer uma coreografia para um conjunto, a gente precisa considerar que as pessoas elas são diferentes entre si, elas têm facilidades e habilidades diferentes, mas que de repente com um trabalho que você já fez previamente, ou até que um outro professor fez e você só vai montar a coreografia, já foi feito um trabalho, eles conseguem se entrosar bem para fazer um conjunto. Ou o contrário pode acontecer, você acaba recebendo um grupo de bailarinos na sua mão, que são completamente diferentes em nível técnico, em idade, em maturidade, mas você precisa compor uma coreografia para aquele conjunto todo ali, e essa coreografia precisa acontecer. Então, você vai ter que considerar essas diferenças. Por exemplo, se você tem um grupo muito coeso, muito heterogêneo, aquele grupo que você, muito homogêneo até, né? Muito homogêneo, você fica tranquilo e você vai conseguir trabalhar sincronismo, por exemplo, com eles, trabalhar com que eles façam movimentações iguais. E se o contrário, se o grupo for heterogêneo? Você vai, de repente, lançar mão de um outro artifício coreográfico, que é fazer
essa movimentação mais livre, fazer com que cada bailarino, por exemplo, faça uma movimentação diferente ali ao mesmo tempo em cena e vai fazer com que o conjunto aconteça através da qualidade dessa movimentação, da qualidade do movimento. E aí eu não estou falando de execução, de performance, estou falando de qualidade mesmo, lá, para quem já estudou um pouquinho sobre Laban, né? Você vai fazer, por exemplo, com que todos façam movimentos leves, por exemplo, e aí cada um faz o seu leve, e aí nisso você vai conseguindo chegar a um conjunto daquelas pessoas que são diferentes, muito diferentes entre si, mas que você consegue fazer com que eles formem um grupo, um conjunto, e você consegue compor uma coreografia com eles. Tá certo? Então, é muito importante a gente fazer essas considerações, ó. De quem são os meus bailarinos, artistas ou executantes? Eles são realmente bailarinos? Eles já fazem aulas de dança, de balé, de jazz, de dança contemporânea, da modalidade que eu quero fazer? Eles são artistas, são atores, por exemplo? Ou são de uma outra arte e aí você está tendo que montar? Olha aí o exemplo da dança dos famosos, né? Que pega atores, pega atletas para que eles, né, dancem as coreografias. E aí, como é que você vai fazer para compor essa coreografia se eles, por exemplo, não entendem da linguagem da dança, não sabem nome de passos? Não adianta você dizer o nome do passo que ele não vai saber, você vai ter que ensinar o passo e também o nome para eles. Então, é bem interessante a gente considerar isso antes da gente começar a pensar em qual vai ser o passo, qual vai ser o tipo, qual vai ser a modalidade, o estilo que você vai escolher para fazer, para montar aquela coreografia. Hoje em dia o mercado das festas, por exemplo, é bem grande, é bem amplo. Muitas pessoas que contratam coreógrafos para montar aquele momento da abertura de pista para uma festa, e aí você vai fazer lá, tem a menina fazendo 15 anos e mais várias amigas dela, onde algumas já dançam, outras não, mas ela quer que todas dancem com elas. Às vezes tem, né? Antigamente tinha um pouco mais a questão da valsa, hoje é um pouco mais animado, um pouco mais dinâmico, por isso o coreógrafo tem que ser um pouco mais dinâmico e mais criativo para aproveitar o que cada uma daquelas pessoas que está ali para dançar aquela coreografia tem para oferecer, né? Então você vai considerar também a idade das pessoas, a quantidade de pessoas que tem no grupo. Se você tem um grupo muito numeroso, você pode pensar em efeitos diferenciados. Se forem poucas pessoas, você vai pensar em outro tipo de efeito, de conjunto, né? O gênero, eu tenho só meninos, eu tenho só meninas, eu tenho misturado. Então, se eu tenho misturado, eu posso usar, por exemplo, eu tenho 2, 3 meninos, então eu vou fazer alguns padedês com algumas meninas. Então, é legal você já considerar isso antes de começar a criar essa movimentação. Porque senão pode ser que depois que você comece já a coreografar, você se esqueça disso e aí quando você chega lá no final da coreografia que você lembra, poxa, não aproveitei lá aqueles meninos, não aproveitei aquela minha menina que é tão linda para fazer um pedacinho separada, um solo dentro da coreografia para ela. Então, se você já pensa isso antes, já considera quem são os intérpretes, aí você já tem isso planejado para quando você for criar lá, fazer as colocações, fazer as transições, isso vai interferir lá na sua montagem da coreografia, né? O conhecimento técnico que eu acabei de citar, a condição física. Às vezes você quer uma coreografia super rápida, mas os seus bailarinos não vão dar conta dessa velocidade toda. Então, o que você vai fazer? Tem opções, né? Você pode trabalhar mais com eles essa questão da velocidade para eles atingirem aquilo na coreografia, ou você pode diminuir o ritmo da coreografia, ou fazer uma divisão em grupos para que eles tenham tempo fora do palco para descansar, para respirar. Isso tudo você vai resolver quando você pensa em para quem você está coreografando, né? E aí é bem legal e bem interessante a gente pensar assim também, como eles são de forma individual e como eles são em grupo. Às vezes a gente tem aquela bailarina ou aquele bailarino que está no grupo e que ele no grupo ele passa mediano, não se destaca muito, mas aí de repente você dá uma oportunidade para ele fazer um pedaço especial, né? Ou para ela fazer um pedaço diferente, um solo dentro da coreografia, e de repente esse bailarino, essa bailarina acontece naquele momento. Então a gente precisa conhecer esses intérpretes que vão executar a nossa coreografia para explorar ao máximo esse potencial deles. O contrário também pode acontecer.
Às vezes você tem uma bailarina que é linda, que é ótima, mas ela só se destaca quando ela está ali dentro do grupo. Quando você coloca ela sozinha, ela é um pouco mais tímida, e aí não, fica nervosa e não consegue executar tão bem os movimentos. Então, você conhecendo seus intérpretes, você vai poder fazer as suas escolhas de uma forma bem mais tranquila, mais consciente, e a sua composição anda muito melhor. E aí, ficou claro até aqui? Eu espero que sim. Vamos lá, a gente vai passar agora para o nosso terceiro elemento. E esse terceiro, ele é bem interessante da gente pensar da modalidade ou estilo. Algumas pessoas gostam de chamar modalidade, outras pessoas gostam de chamar estilo, tem outras pessoas que gostam de chamar de gênero de dança. Como você achar melhor chamar, né? A gente vai falar aqui de qual é a linguagem que você vai usar. Você vai usar o balé clássico? Você vai usar o jazz, a dança contemporânea, uma dança popular, um sapateado? Qual vai ser? E aí eu gosto de fazer essa referência dessa linguagem, dessa modalidade, desse estilo, com um barco, né? Que é essa imagem que aparece aí junto com esse nome. Por quê? Você vai colocar todas essas pessoas que você acabou de saber, né? Quem são, você estudou, né, sobre elas, quem são essas pessoas, nesse barco, nesse veículo que vai te ajudar a conduzir essa composição lá para frente. E é interessante a gente fazer essa analogia com o barco, porque a gente tem vários tipos de barco. A gente tem barco à vela, barco a motor, barco pequeno, barco grande, iates, canoas. Qual vai ser esse barco que você vai escolher? Isso você já vai pensar antes de começar a sua montagem, né? A sua composição propriamente dita. Pensar em movimentos. Você já deixa isso resolvido para que isso possa te ajudar na hora da composição e não, ao contrário, te atrapalhe. Olha essa frasezinha que eu coloquei aqui embaixo para a gente refletir. O quanto eu domino esse estilo de dança, né, que eu vou usar para minha coreografia. Essa coreografia ela vai ser de que nível dentro aí da sua modalidade? Avançado? Intermediário? Iniciante? Isso precisa ficar muito bem definido para você antes de você começar a pensar nos passos que você vai usar para a sua coreografia. Senão, o que pode acontecer? Você pensa num passo lá na frente que você quer colocar na coreografia, mas você esqueceu que a sua coreografia era para ser iniciante. Era um tipo de coreografia para pessoas, por exemplo, um grupinho todo iniciante, que você já viu isso quando você pensou lá nos seus intérpretes. Então, você definiu que seria uma coreografia, por exemplo, de jazz iniciante. Então, isso precisa estar resolvido aqui para que você possa aproveitar. Então, você sabendo qual é o barco em que você vai embarcar para fazer essa viagem, percorrer esse caminho da composição, você vai saber a maneira que você vai conduzir. Um barco a motor, você consegue ir mais rápido, né? Um barco à vela, você vai depender do vento. Como é que essas pessoas que vão dançar essa coreografia, como é o interesse delas? Elas estão sempre na aula? Você só tem uma vez por semana elas? Como é que esse barco aí vai andar, né? Então, isso é bem interessante da gente pensar para que a gente possa, né, aproveitando essa analogia, né, a gente possa entender como é que vai ser esse processo de composição. Eu já sei que esse processo vai ser rápido, ou eu preciso que esse processo seja rápido, ou eu posso ir devagar, eu posso usar o meu barquinho à vela e deixando o vento ir levando ele e vou ajustando a vela para poder seguir naquela direção. Como é que eu posso fazer isso? Isso eu já tenho que pensar antes, sabe por quê? Às vezes você vai aí no seu barquinho à vela e quando você vai ver, você tem uma semana para fechar a coreografia que você ainda está na metade. E aí, e agora? Como é que você vai fazer para resolver isso em tão pouco tempo? Então, se você lá antes de começar a compor a coreografia, você pensou se esse barquinho ia ser a motor, se esse barquinho ia ser aí a vela, essa questão já fica resolvida para que você encaixe ali dentro daquela modalidade, daquele estilo, a velocidade que você vai usar nessa composição. Algumas outras questões para a gente falar sobre isso, ó. Vai ter uma modalidade definida, ou seja, você vai realmente escolher o barco, por exemplo, o barquinho do balé clássico, né? Você vai escolher o barquinho do jazz, da dança contemporânea, ou, né, uma única. Ou você quer fazer uma coreografia onde terão várias modalidades, você quer inovar e você quer misturar. Eu vou fazer uma coreografia
de sapateado junto com danças urbanas. E aí você vai mesclar essas duas modalidades para fazer essa coreografia que você deseja fazer. Isso é possível? Claro que é possível. Na arte não tem certo e errado, né? Na arte você tem essa criatividade e tem essas regrinhas que você precisa conhecer para que você possa usar ou não usá-las. Ou seja, você conhece a regra e você pode quebrar essa regra para poder fazer uma coisa inovadora. Então, só faz isso quem conhece a regra. Então, se eu conheço, eu sei quais são aqueles movimentos, aqueles passos que se enquadram na modalidade balé clássico. E sei quais são os passos, os movimentos que vão me enquadrar lá no sapateado, por exemplo. E eu quero misturar os dois. O quanto eu domino cada um deles para conseguir fazer essa mistura e mostrar para aquela pessoa que está assistindo, lembrando que a gente está falando da dança cênica, como é que eu vou mostrar para essas pessoas que vão assistir que eu estou usando conscientemente duas modalidades e eu não estou fazendo uma mistura qualquer? Isso é importante. Isso vai de acordo com o que você domina daquele estilo que você está fazendo. E aí, quais as características dessa modalidade? Você conhece realmente? Então, esse que eu acabei de dizer. Se você conhece, se você domina a fundo a modalidade que você quer usar, você vai conseguir saber o que seria uma coreografia iniciante de jazz, o que seria uma intermediária, o que seria uma avançada, para você saber se aquele público que você tem, se aqueles intérpretes que você tem vão dar conta dessa coreografia nesse nível que você escolheu, né? Nessa modalidade. É muito interessante a gente pensar que para dançar uma modalidade, é importantíssimo que a pessoa pelo menos tenha experimentado as aulas dessa modalidade, para que ela possa dominar essa modalidade, se é que eu optei em usar essa modalidade. E se por um acaso os seus intérpretes nunca fizeram aula, eu vou fazer uma coreografia para atores. Então, você pode não definir esse barco, ou seja, você pode não definir uma modalidade e fazer uma movimentação mais expressiva, mais livre e com essa movimentação, compor essa coreografia para esses atores, por exemplo, usarem numa cena. Então, isso é bem importante que você considere antes de começar a fazer a sua composição, lembrando que a gente está falando dos elementos pré-coreográficos. Né? Quanto ao nível, já falei, nível iniciante, intermediário, avançado. Vai misturar? Você vai pegar nessa sua coreografia e vai colocar passos de nível avançado e passos de nível iniciante. Quem vão ser as pessoas que vão executar cada um deles? Aí a gente faz o link lá de novo com os intérpretes, né? Isso aí, ó, considerando também lá a sua finalidade, vai valer a pena fazer essa mistura? Não vai valer a pena? Se a minha finalidade for uma competição, não é legal que eu misture, por exemplo, intermediário, né? O intermediário até não tanto, mas o avançado com o iniciante, se eu misturar, eu posso ter problemas aí com o julgamento dos jurados, né? Falar que a coreografia está num nível meio estranho para aquele momento, né? Então, são coisas que a gente vai resolver antes. Mas se você, como eu disse, se você quiser quebrar, né, romper com essas regras, é uma opção. Mas essa tem que ser uma opção consciente. Você não pode fazer essa escolha sem saber o que vai vir com essa escolha. Não é mesmo? E aí, fica esse lembrete aí, ó. A modalidade ou estilo é o veículo condutor que vai guiar a composição para o caminho desejado. Aqui, eu optei em fazer essa analogia com o barco. Mas eu poderia ter colocado ali, por exemplo, um avião a jato, um trem. O que você entender que seja melhor. O importante é que a gente perceba que a modalidade, o estilo, é a linguagem, é o veículo através do qual eu vou me comunicar com essas pessoas que vão, né, me induzir à criação dos movimentos de acordo com aquela linguagem. Se eu definir uma linguagem, eu vou usar aqueles movimentos que estão de acordo com ela. Se eu não vou definir uma linguagem, ou se eu vou misturar as linguagens, também é uma opção. E aí eu, como coreógrafo, né, a sua criatividade é o limite para você usar ou não usar. Né? Então você pode ter, para uma mesma composição aí, vários barcos de vários tipos. Você pode fazer um pedaço dessa composição num barquinho à vela, você pode fazer numa lancha, né? Fazendo essa analogia de que você pode fazer escolhas. Mas o mais importante é que essas escolhas sejam muito conscientes, tá certo? E aí a gente chega num momento aí crucial dessa aula, né? Que eu espero que você esteja aí aproveitando ao máximo. O momento da gente falar sobre o tema.
O tema é a inspiração, é sobre o que você vai falar. E aí eu faço esse link, essa ligação do tema com a bússola. A bússola, ela sempre aponta para o norte. Então ela vai te dar um norte, né, como se costuma dizer. Ela vai te apontar uma direção, que você vai escolher qual vai ser essa direção. Qual vai ser o tema que você vai usar para compor essa coreografia aí que você está planejando compor? Esse tema, a sua inspiração, o seu o que você vai usar, olha essa frasezinha falando ele, ó. Uma vez definida a sua finalidade, que foi o nosso primeiro elemento, e conhecidos os bailarinos, né, os intérpretes daquela coreografia, é a hora de você definir aí o tema que se enquadra nesse cenário. Então, não necessariamente para o tema vai ser tão importante considerar a modalidade. Claro que você vai considerar essa modalidade, mas é muito importante, o mais importante é que você considere a finalidade e quem são os bailarinos que vão interpretar, tá? Porque aí a modalidade, dependendo da sua criatividade, você consegue fazer com que ela se ajuste ao tema. Afinal de contas, a arte da dança, ela é super ampla e você consegue fazer essas adequações a qualquer tipo de tema. Qualquer tema é possível de ser transformado numa coreografia. Qualquer um, sem nenhuma dúvida. Então, vamos fazer algumas considerações aí sobre o tema. No dicionário, diz que tema é uma proposição. É um assunto que se quer desenvolver ou provar. Então, é aquilo que você vai querer comunicar, é sobre o que você quer comunicar. Então, o seu tema é aquele norte, é para onde você está apontando o seu barquinho, para o seu barquinho ir chegando até lá. Você vai traçar esse caminho aí com a sua tripulação de intérpretes e a sua finalidade, que você já sabe por que você está fazendo essa viagem. E aí, o tema é quem vai te dar esse norte, a direção que você vai seguir. Um segundo, conceito aí para essa palavra tema é o texto que serve de base a um sermão, ou seja, ele é a base. Não necessariamente o tema vai ser as palavras que você vai usar, vai ser os termos, vão ser os termos que você vai usar na sua composição. Ele é o seu norte, ele é a sua base, é aquilo que você tem em mente como um todo da ideia que você quer comunicar com a sua coreografia. Olha essa frase, para ficar aí como lembrete para você. O tema é o assunto do qual a coreografia vai tratar. O assunto, dizendo o assunto de forma geral. Não como eu vou tratar o assunto, e sim de qual é esse assunto. O tema é isso, ele é amplo. Então, como eu faço, Maurício? Você pode estar se perguntando aí, mas eu tenho aquela dificuldade na hora de eu achar, de eu pensar um tema. Vou te dar algumas dicas para você achar os temas de uma forma um pouquinho mais fácil, Vamos pensar sobre isso. Você já sabe o que você vai considerar. A finalidade, O que faz sentido para essa finalidade que eu tenho? Para o meu espetáculo de final de ano, para a minha competição, o que faz sentido? Os intérpretes, eles vão dar conta, de dançar, de interpretar esse tema que eu estou propondo? Ou esse tema é muito complexo para eles, ou é menos complexo? Ou eu vou fazer, mesmo sendo muito complexo, eu quero fazer esse trabalho com eles? Como é que vai ser essa relação dos intérpretes com o tema? Isso também você vai considerar. E a modalidade, A modalidade ou estilo, como eu disse antes, ela recebe bem esse tema? Como eu já disse, geralmente, se você tem boa criatividade e está ligado, já fez esse curso e já sabe como compor uma coreografia, encaixar a modalidade no tema ou o tema na modalidade para você não vai ser tão difícil assim. Tá certo? Mas é importante a gente considerar, porque tem temas que a gente, por exemplo, quando a gente tem menos tempo, a gente precisa que essa coreografia seja resolvida mais rápida. Se eu pego um tema que me ajuda, eu consigo, que ajuda aos bailarinos também a entenderem melhor, que ajuda aí de encontro à minha finalidade, eu consigo ir mais rápido. Então, o tema
A relação do tema com a modalidade é mais com relação ao tempo que você tem para trabalhar aquele tema do que com a possibilidade ou não possibilidade de trabalhar esse tema, porque a gente sabe que a possibilidade vai existir, basta você usar a sua criatividade. Então, uma observação. O tema não necessariamente será o nome da sua coreografia. Isso eu espero que já fique bem claro para vocês. O tema é o seu assunto e não mesmo precisa ser o nome. Ele pode ser? Até pode ser, mas quando a gente fala de nome de coreografia, tem várias coisas que a gente tem que pensar antes de dizer que aquele é o nome da coreografia. Então, pensem bem direitinho sobre isso. E se você quiser saber mais sobre isso, você pode me mandar uma mensagem que a gente conversa sobre isso. Porque o nome da coreografia, como eu disse, é aquele elemento lá quase considerado pós-coreográfico. Eu coloco ele dentro dos complementares, né? Ele tá lá e eu vou resolver ele depois que eu resolver essas outras coisas aqui todas. Aí sim. Mas, posso trazer ele para o começo? Posso, mas tenho que tomar cuidado de ficar dentro dele. Se eu quiser o nome da coreografia como meu tema, isso é bem perigoso. Então, eu aconselho você a ter um tema para a coreografia, para você seguir nessa direção, mas o nome você só coloca lá na frente. Quer ver um exemplo? Você quer fazer uma coreografia e aí você diz que o nome dela vai ser, por exemplo, Guerra. E aí você resolve lá e começa a montar a sua coreografia, e aí você coloca apenas um exército lá nessa coreografia. O que vai acontecer? Ao invés de ter uma guerra, a coreografia parece ser um treinamento dos soldados, porque só tem um exército. Cadê o exército inimigo para que tenha a guerra na coreografia? Né? Então você precisa ter o outro exército ou simular que eles estão fazendo essa guerra, né? De acordo com a sua criatividade. Mas o mais importante, mesmo que não tenha fisicamente o outro exército, você precisa dar a esse entender. Então, é bem importante que primeiro você trabalhe o tema, trabalhe, desenvolve o seu tema, e aí depois, lá no final, quando você olha para essa coreografia, você dá um nome para ela. Igual quando a gente faz trabalhos, né, científicos, a gente escreve aí os nossos artigos científicos, a gente tem um tema, a gente fala sobre ele e lá no final a gente nomeia aquele artigo de acordo com aquilo que a gente escreveu, com aquilo que a gente descobriu. Então, é nesse mesmo caminho que a gente precisa pensar. Vamos então para as dicas. Olha, a primeira dica é, para achar um bom tema, olha a sua volta. Em volta da gente sempre tem muita coisa acontecendo e que podem nos dar a dica de bons temas. Né? Às vezes é algum conhecido seu que chega e te mostra alguma imagem interessante, ou você mesmo está andando na rua e vê várias coisas, vitrines nas ruas, você vê às vezes algum comercial na televisão, e isso vai te instigando e vai te trazendo possíveis temas para sua coreografia. Né? Às vezes algum objeto que você tem na sua casa e aí você tem essa ideia, tem esse insight, esse estalo e fala, vou fazer uma coreografia com esse tema. Isso é bem legal. Outra dica é você olhar em outras artes. Quando você não está achando nada aí como tema para se inspirar, que tal pegar outras artes como a sua inspiração? A fotografia, a pintura, a literatura. Eu mesmo já fiz um espetáculo chamado Tempos Líquidos, que eu me baseei na obra do Bauman, né? Zygmunt Bauman, que é um escritor polonês, e ele escreve sobre esses tempos líquidos que a gente vive hoje. Ele fala sobre o amor líquido, o medo líquido, e todos esses nomes dos livros dele que eu acabei lendo para poder fazer a composição do espetáculo. Foi um espetáculo para uma companhia, né? A companhia que eu coreografo, que é a Movimento Companhia de Dança. E aí eu li esses livros e cada coreografia ela foi direcionada para um desses livros. A coreografia, por exemplo, Medo Líquido, né, que compôs esse espetáculo que se chama Tempos Líquidos. Essa coreografia Medo Líquido, a gente conseguiu premiações até com ela em alguns festivais que a gente participou, que eu tirei a coreografia de dentro do espetáculo, fiz um ajuste de tempo nela. Lembra que eu falei que a finalidade, quando muda, a gente precisa fazer ajustes? É assim. Então, ela tinha 8 minutos, e aí, para levar para o festival, eu precisava que ela tivesse até 6. Então, eu fiz alguns ajustes para ela caber nas categorias dos festivais em que eu ia participar. E isso foi tranquilo de fazer. Eu estava trabalhando com bailarinos da companhia, né? Então foi bem rápido até da gente fazer. Mas o mais importante aqui é a gente entender que
qualquer outra arte, né, pode também me servir de inspiração. A pintura tem muita coisa legal que a gente pode pesquisar, né, livros, fotografias. Pense sobre isso. Pegue aquilo que você, né, vá assistir espetáculos também para se inspirar. Não estou falando que é para você copiar, mas é para você se inspirar, ver coisas que vão, né, chegar para você, como que aquilo te toca, e de repente você faz uma releitura daquele espetáculo que você assistiu, você faz uma nova versão sobre um sentimento que aquilo te trouxe. Pense sobre isso. Vão vir muitos temas aí na sua cabeça, eu tenho certeza disso. E outra coisa bem interessante também da gente ver é aquilo que vira notícia. Né? O pessoal do marketing sabe fazer isso muito bem, né? Hoje em dia a gente vê um monte de gente postando coisas sobre o Big Brother, por exemplo, que está aí, né, passando. Então, você vê que as pessoas do marketing usam aquilo que está virando notícia para falar sobre o assunto que eles querem fazer. Vou dar um exemplo. Eu tenho um amigo querido chamado Alan Keller, e ele fez uma coreografia, que inclusive foi premiada no Festival de Joinville, que foi sobre a tragédia lá de Brumadinho. Ele é de lá da região, então assim, os bailarinos dele interpretaram maravilhosamente essa coreografia que ele montou, e foi uma coisa muito legal de ver no palco aquilo que a gente viu como notícia no jornal, como uma tragédia transformada em arte, e uma arte que toca a gente. Então, a arte, a dança como arte, tem esse lugar também de tocar as pessoas, não só com aquilo que é, né, o belo, o agradável, aquilo que te traz uma tranquilidade, mas também para te tirar desse lugar, dessa posição, às vezes estática, que você está com relação às coisas que estão virando notícia e você nem se posiciona. Então a arte também tem essa função de se posicionar, de se colocar, né? Nesse espetáculo que eu citei antes da minha companhia, Tempos Líquidos, a gente fala sobre essas relações que às vezes fluidas demais e que não se prendem a ninguém. A gente falou sobre essas questões, que são questões muito reflexivas. E isso é importante, a arte ocupar esse espaço. Então quem sabe você também não vai se inspirar por essas notícias e fazer coreografias aí que instigam esse lado das pessoas. Quem sabe? Eu acredito que você tem todo esse potencial. Vamos lá. E aí, a gente vai fazer aí uma pequena pausa para a gente fazer uma atividade, né? Eu sei que eu já falei muito aqui para você. Se você precisar, dá uma pausa, volta, assiste novamente, porque agora a gente vai fazer uma atividadezinha que é muito tranquila. Você pode pegar aí um papel e uma caneta, ou você pode fazer até mentalmente também, porque é bem facinha. Olha o que a gente vai fazer. A gente vai simular uma situação hipotética para você escolher um tema para a coreografia. Então, antes de chegar no tema, a gente vai passar por tudo que a gente passou. Então, vamos lá. Define aí, qual é a finalidade dessa coreografia que você está procurando um tema? Ela é para o seu espetáculo de final de ano? Você vai levar para uma competição? Você vai participar de um evento? Para qual finalidade? Né? Qualquer finalidade que você queira, coloca aí, né? Pensa aí qual é essa finalidade. Define isso. Definiu? Então, agora você vai para a segunda parte. Quem são os seus intérpretes? Qual a idade deles? Qual o nível técnico? Qual a quantidade de tempo que você tem de contato com eles, por exemplo, por semana para fazer essa montagem? Né? Se precisar, dá uma pausa aí e pensa um pouquinho sobre isso. E aí passa para a questão 3. Qual é o estilo? Qual a modalidade de dança que você vai utilizar? Vai ter uma definida? Não vai ter? E aí, com isso na cabeça, qual seria, então, o tema que você escolheria hoje, agora, para iniciar uma composição coreográfica dentro dessa situação que se apresenta para você? Dentro dessa finalidade, com esses intérpretes, nessa modalidade. E aí? Dá uma pausa aí e pensa um pouquinho sobre isso. Enquanto isso, eu vou tomar aqui um pouquinho de água, que eu já falei muito. E aí? Deu uma pausa? Conseguiu pensar? Já colocou aí? Maravilha! Então vamos seguir. Guarda essas informações aí na cabeça, que a gente vai precisar delas daqui a pouquinho adiante, tá certo? Então se você ainda está precisando de tempo, pode ficar tranquilo. Esse vídeo vai ficar salvo, você vai poder assistir ele aí quantas vezes você quiser. Então vamos lá, vamos ver o próximo elemento que a gente vai aí estudar. Lembrando que a gente está falando dos elementos pré-coreográficos. Maurício, eu preciso pensar tudo isso antes de começar a compor? Sim,
Eu, por exemplo, faço sempre dessa forma. Eu penso isso, eu faço todas essas considerações e aí depois eu começo a fazer essas montagens. Então a gente tem que ter essas definições. E você vai ver que com o tempo você vai ficar tão acostumado a fazer isso, que você vai fazer isso de uma forma super tranquila e até muito rápida. Principalmente se você usar essas nossas figurinhas aí para entender o que cada uma dessas partes quer dizer. Então vamos falar da proposta? A proposta eu gosto de considerar ela como um recorte. Um recorte de quê? Né? Tá aí a tesourinha para a gente recortar. Um recorte do nosso tema. Como que você vai falar, como que você vai tratar esse tema, qual é a parte desse tema que você vai querer comunicar. Às vezes a gente tem temas amplos e grandes demais, e aí na hora da gente escolher a proposta que a gente vai fazer sobre aquele tema, aí sim você vai definir exatamente o que é daquele tema que você quer explorar, que você quer comunicar com a sua composição coreográfica. Olha essa frase. Uma vez o tema definido, o coreógrafo ou coreógrafa precisará fazer escolhas para definir o que deste tema irá ser abordado com a coreografia e o que ele deseja comunicar daquele tema. Então, sempre que vocês ouvirem essa palavra escolha, lembrem do seguinte: para você fazer a escolha, você precisa ver quais são as suas opções. Porque se você faz a escolha sem saber as possíveis opções, ou pelo menos a maioria das opções disponíveis, às vezes você não está fazendo uma escolha, você está só seguindo por um caminho que você, de repente, já trilhou aí. Então pensa aí comigo. Você tem um tema, vamos supor, vamos pegar um tema bem amplo, que é, né, os sentimentos, o amor. Se a gente pega o amor como um tema, você pode fazer uma coreografia que chame, que vá fazer a proposta, né, de falar sobre o amor entre um homem e uma mulher. Você pode fazer uma coreografia sobre amor, mas que fale de amor entre dois homens. Você pode fazer uma coreografia de amor que fale de amor entre um pai e uma filha, entre uma mãe e um filho. Você pode fazer uma coreografia que fale sobre amor de uma pessoa com um animal, né, que gosta daquele do seu cachorrinho. Por exemplo, lá, se você vai fazer a Dorothy, por exemplo, no seu espetáculo aí de final de ano, ela tem um cachorrinho, então você pode fazer uma coreografia do amor da Dorothy com o Totó, do jeito que ela gosta dele. Então, tudo isso é possível dentro de um tema amplo que é o amor. O amor é o tema, mas a sua proposta é falar do amor entre um homem e uma mulher. E um amor, inclusive, que não é correspondido. Então, você pode ir afinando essa sua proposta, você pode ir colocando ela mais definida a cada momento para que você faça a composição, fazendo esse recorte, trilhando esse caminho com esse seu barco aí da composição, com a sua modalidade. Você vai trilhar por aquele caminho que você definiu como a sua proposta, o seu recorte daquele tema. Inclusive aí é uma maneira de você falar do seu jeito de pensar sobre aquele tema. E aí você pode, né, você tem opções, você pode falar de uma forma literal, ou seja, você pode fazer a proposta, por exemplo, vou pegar de novo a ideia da Dorothy, né, do Mágico de Oz, e aí você pega lá e vai fazer o Mágico de Oz. E aí você faz literalmente a história do Mágico de Oz. Inclusive, compre os direitos para fazer a história do Mágico de Oz, porque ela é uma história, né, que já é de alguém. Você não vai fazer a história, essa história não é sua, então você precisa também dar os créditos a quem escreveu a história. Mas se não é esse o caso, você não vai contar literalmente, você vai fazer a história do amor da Dorothy pelo Totó. Então você está fazendo uma outra coisa, não é mais aquela história. Mas mesmo assim você pode fazer a escolha dessa história ser contada de forma literal, né? Aquele começo, meio e fim, com tudo muito definido, e a pessoa que assiste recebe tudo pronto. Recebe uma comunicação como se fosse uma novela, assim. Você assiste e você entende exatamente o que o coreógrafo quer dizer com aquilo, da maneira dele de ver. Ou você pode fazer de uma maneira não literal, você pode usar outros artifícios, deixar nuances, fazer com que o próprio espectador, a própria pessoa que está lá na plateia assistindo, tire as conclusões dela, chegue a algumas conclusões do que ele está vendo na sua cena que você criou. E aí você não precisa ter uma história literal.
Essas são apenas duas possibilidades, né, que eu quis trazer aqui, mas você pode usar a sua criatividade para fazer esse recorte da sua proposta. O mais importante é que você entenda que a proposta é esse recorte dentro do tema que você escolheu. Mas ainda também não precisa ser o nome da sua coreografia. Você pode ter o tema, definir a sua proposta e o nome, ó, lá no final, do jeito que a gente já falou aí. Você pode deixar ele para você escolher lá na frente depois. E aí, pessoal, a gente vai ver um exemplo, né? Olha só esse exemplo. O que tem a ver para você aí? Michael Jackson e a nossa Constituição Federal aí, né? O que tem a ver uma coisa com a outra? Vou contar uma historinha para vocês sobre esses dois elementos aí. Eu estava no ensaio da companhia, que eu sou coreógrafo residente, e a diretora da companhia me sugeriu um tema. Que tal a gente fazer um espetáculo sobre Michael Jackson? Falei, nossa, sobre Michael Jackson? Eu adoro Michael Jackson, mas eu nunca pensei nele como um tema para eu fazer um espetáculo para, né, para a nossa companhia. Olha como é que eu já estava pensando. Na finalidade, nos intérpretes. Eu já fui fazendo esse caminho que eu costumo fazer. Poxa, para a finalidade de ser um espetáculo da companhia, com essas pessoas que vão dançar, eu não via Michael Jackson se encaixando na nossa modalidade lá da dança contemporânea. Eu ainda não tinha pensado nessa possibilidade. E aí eu comecei a pensar sobre isso. E é sempre legal a gente pensar assim. Nunca descarte uma possibilidade. Analise, reflita sobre ela para que as ideias possam ser amadurecidas. E foi desse jeito que Michael Jackson se ligou à Constituição Federal. Por quê? Michael Jackson, eu fui descobrindo, lendo coisas sobre ele, pesquisando, que ele era uma pessoa que falava muito sobre igualdade, né? E falava sobre essa questão de todos terem os mesmos direitos, e isso foi me chegou nessa palavra que era equidade. É um termo, né, que fala muito sobre essa questão da gente ter que oferecer às pessoas aquilo que elas precisam para torná-las iguais, porque elas são diferentes. E aí, como é que eu faço para torná-las iguais? E aí, falando tanto assim sobre igualdade, eu falei, poxa, nossa Constituição, a gente, né, tem aquele termo famoso que todos somos iguais perante a lei. E aí surgiu o espetáculo Artigo 5º, que foi feito para a companhia, que eu dancei também esse espetáculo, além de coreografar, e que ele trata sobre o artigo 5º da Constituição, mas que veio lá do tema que seria Michael Jackson, que virou igualdade e que chegou aí no artigo 5º. E aí o nome do espetáculo, que teve lá o tema Michael Jackson, foi Artigo 5º, e que a proposta feita foi falar sobre a Constituição, que falava sobre a igualdade. Então percebam que o nome não foi nem o tema e nem a proposta. O nome foi colocado depois. E como que esse espetáculo se desenrolou? A gente usou cada um dos incisos, né? Cada parágrafo lá, a gente analisava aquele parágrafo do artigo 5º e a gente via como que aquilo estava agora. Então lá dizia, por exemplo, que todo mundo tem direito à liberdade de expressão. E aí tinha uma coreografia que falava sobre isso, como é que isso é realmente. Realmente todos temos direito a essa liberdade? Então a gente foi um espetáculo muito questionador. E foi bem bacana, inclusive, de dançar. É um espetáculo que eu tenho um carinho muito grande por ele, né? A gente tem algumas fotos desse espetáculo, na nossa página no Instagram, que é Movimento Companhia de Dança. Se vocês quiserem dar uma olhada, tem umas fotos bem legais lá, que inclusive é do meu amigaço, né? Meu companheiro, o Cristiano França, da Pra Sempre Fotografia. Todas as fotos que vocês vão ver lá, né? Ou pelo menos a grande maioria das fotos que vocês vão ver lá na nossa página da nossa companhia, e até na minha página pessoal também, é desse fotógrafo maravilhoso. E aí, pessoal, uma reflexão sobre o tema e a proposta. Tema e proposta, eles podem trazer muita coisa pra gente. Então, observem essa imagem aí. Essa imagem, né, que tem aí um aviãozinho, uma pessoa pilotando, mas observem que o avião é um vidro de maionese. Então, não sei se vocês conhecem esse termo, se ele é daí do dia a dia de vocês, mas eu costumo dizer muito isso. Viaja na maionese. Ou seja, deixe a sua imaginação fluir. Quando a gente fala de tema e de proposta, deixe
a sua imaginação te levar, não fique se limitando. Faça aí tempestades de ideias com as pessoas que vão dançar também essa sua coreografia, essa sua proposta. Então, deixe viajar na maionese, porque a proposta, o tema junto com a proposta, eles podem trazer muita coisa boa, que é, por exemplo, o engajamento dos artistas. Se você divide com eles essa questão de fazer o recorte, né? Ou até a escolha do próprio tema, então isso traz esse engajamento dos artistas, que vão ser as pessoas que vão interpretar a sua coreografia. E a empatia do público. Isso também é bem legal da gente perceber quando você faz um recorte que acaba atingindo aquela galera que vai assistir o seu espetáculo e toca essas pessoas de uma maneira que você, né, depois tenha esse feedback, as pessoas dizendo, nossa, você tratou desse assunto de uma maneira tão legal, de uma maneira tão interessante, né? Então é bem legal porque o público reconhece quando você faz um recorte bem feito, você faz de uma maneira bacana. A satisfação sua, né, como coreógrafo, de conseguir fazer uma coreografia que transmite, que comunica aquela mensagem da maneira que você imaginou que ela seja. Então, quando você define tema e proposta, isso fica garantido. E a expressividade, né? Porque quando o bailarino sabe o tema e sabe a proposta que está sendo feita, é mais fácil até para ele, não só o bailarino, mas qualquer outro intérprete, de saber qual é o tipo de intenção que ele vai dar para os movimentos que ele vai executar. Então é bem importante você fazer essa definição e compartilhar essas definições de tema e de proposta com os intérpretes para que você extraia deles essa expressividade. Isso é bem legal de fazer e vocês vão ver que isso faz toda a diferença no resultado final. E aí, lembra que eu falei que era para vocês guardarem lá as questões que vocês responderam na atividade? A gente vai fazer uma segunda atividade, que é, agora, com aquilo que você fez antes, você vai desenvolver uma proposta coreográfica, ou seja, você vai definir o que você vai querer comunicar com a sua coreografia. Então, pega lá aquela finalidade, né, aqueles intérpretes, aquela modalidade, aquele tema que você colocou lá na atividade 1 e agora resolve. Qual vai ser a proposta? Qual vai ser o recorte que você vai fazer para poder fazer a sua composição? Eu vou trazer para vocês um outro exemplo. Olhem bem essa foto. Essa foto é de uma coreografia que tinha o tema amuleto. O tema para essa coreografia era o amuleto. E aí eu fiz uma proposta como uma narrativa. Era uma tribo onde um amuleto era o responsável pelo equilíbrio de todo o local, ou seja, de todos os habitantes e da própria tribo, né, fisicamente falando. E aí, quando em dado momento da coreografia, esse amuleto ele é roubado. E aí, nesse momento aí da foto, é justamente o momento em que ele é entregue de volta para aquela tribo e aí é restabelecido o equilíbrio da tribo. Então, o que eu quero dizer com isso? Né? Eu tinha lá o meu tema, que era amuleto, e eu podia fazer esse recorte dele de várias maneiras. E aí eu resolvi fazer através dessa proposta como uma narrativa, uma historinha mesmo para ser contada em cena. Essa cena, né, essa coreografia, ela foi criada, era uma coreografia de jazz, para uma turma que fazia parte de um espetáculo de final de ano da escola que eu trabalhava, nessa época, que era a Flexus, Centro de Artes e Bem-Estar, um local maravilhoso, inclusive. E aí, o espetáculo chamava Acreditar, que já era um tema maior, que inclusive foi eu mesmo que sugeri, tem direção artística minha nesse espetáculo. Então, era um espetáculo chamado Acreditar, e o tema escolhido para a minha turma do jazz era o amuleto, e aí eu fiz essa proposta de ter essa coreografia aí. E acabou que, nesse caso, por um acaso, o nome da coreografia acabou ficando como amuleto mesmo. Então, pode acontecer? Pode, mas esse nome só foi definido lá no final, quando eu falei, não, combina sim, e aí eu permiti, né, eu deixei que o nome ficasse como o tema se transformasse no nome, mas foi uma escolha consciente, né? Fiz algumas análises, pensei em outros nomes, mas esse era o que se encaixava melhor. Então, isso pode acontecer? Pode, por isso eu trouxe esse exemplo aí para vocês. Então, faz aí a sua atividade, pega lá o seu tema e faz aí o recorte, né? Se quiser, pode dar uma pausa aí no vídeo, pensa aí um pouquinho e volta aqui para a gente ver alguns outros detalhes. Enquanto isso, vou tomar mais uma aguinha. Se você quiser, inclusive, toma aí também.
Então, agora que você aí já definiu, já fez o seu recorte, vamos seguir adiante. Né? Lembrando que essa foto também aí é do Cristiano França, da Pra Sempre Fotografia. E aí a gente chega no elemento que é a duração, né? O quanto de tempo vai ficar a minha coreografia em cena. E aí, nada melhor do que uma ampulheta para, né, fazer essa analogia do tempo, para simbolizar a duração da coreografia. Nela, a gente vai considerar algumas coisas. Olha só, a complexibilidade do tema. Quanto mais complexo o tema que eu escolho, provavelmente eu vou precisar de mais tempo para desenvolver a minha coreografia para atender a comunicação dessa mensagem. Se o tema mais simples, eu consigo resolvê-lo num tempo menor. Um tema mais complexo, eu preciso de um pouco mais de tempo. Isso é uma regrinha, mas, como eu disse lá antes, você pode tentar romper com essa regra e fazer de uma outra maneira, mas eu sugiro para você que temas complexos tenham mais tempo para que você possa desenvolver, né? Tempo que eu estou dizendo, tempo de coreografia, o tempo que vai ficar durante aquela cena sendo desenvolvida essa mensagem, isso que você quer comunicar. Né? E não tempo de produção da coreografia. O tempo de produção você vai ver lá de acordo com seus intérpretes, com a sua modalidade, aquilo que a gente já conversou. Aqui a gente está falando da duração mesmo, de quanto tempo vai durar, quantos minutos vai ter a sua coreografia, ou quantas horas vai ter o seu espetáculo, se você vai fazer um espetáculo completo. E aí, se a sua finalidade lá no começo for uma competição, a primeira coisa que você precisa consultar lá no edital, né, no regulamento da competição que você vai é quanto tempo essa modalidade eu tenho para desenvolver o tema que eu vou escolher. Muitas vezes, de um festival para outro, muda a quantidade de tempo e você vai precisar fazer ajustes. Então, é bem legal que você já tenha uma ideia de qual vai ser o festival que você vai levar para você consultar esse regulamento e aí depois você não tenha que ficar fazendo muitos cortes na sua coreografia, porque isso pode, inclusive, tirar um pouco do sentido daquilo que você queria comunicar. Pode prejudicar a sua coreografia lá na competição. Então, pensa um pouquinho para qual festival que você quer levar e já pensa durante a composição quais seriam as possíveis partes que você pode realocar ou até retirar da coreografia para poder diminuir, ou o que você poderia fazer num festival que tem mais tempo, se você gostaria de acrescentar alguma coisa. Então, tudo isso fica resolvido se você, antes de começar a coreografar, já define aí a duração. Imagina também, né, essa duração com relação ao espetáculo de final de ano. Se você resolve que a sua coreografia vai ter 10 minutos e todos os outros coreógrafos também, dos professores da sua escola, resolvem a mesma coisa, imagina quanto tempo vai levar esse espetáculo lá, as pessoas são capazes de nem acabarem de assistir. A última coreografia não vai ter mais ninguém na plateia. Então, é legal você definir. Se você, por exemplo, é um dono de escola, você vai lá e vai definir, olha, cada coreografia vai ter, em média, sei lá, 3 minutos, 4 minutos, dependendo da quantidade de turmas que você tem, para que você tenha uma ideia do todo do espetáculo, né? Qual vai ser a duração do espetáculo todo. Um espetáculo muito longo acaba ficando ruim para quem está assistindo. E a sua ideia lá, por exemplo, no espetáculo de final de ano, é deixar todos os pais, as mães felizes, né, e satisfeitas para que eles possam voltar no outro ano e continuar a fazer as aulas aí com você. Então, pensa numa duração da coreografia de espetáculo de final de ano que não seja nem tão longa e nem tão curta. Afinal de contas, você tem a missão de mostrar durante essa coreografia tudo aquilo que os seus alunos aprenderam com você, mostrar todos os bailarinos, né, dar a oportunidade de todos aparecerem para que os pais também fiquem satisfeitos, já que a sua finalidade é o espetáculo de final de ano. Então, a duração da coreografia é bem importante ser pensada, né? Tanto no espetáculo como um todo, como na sua coreografia dentro desse espetáculo. Então, considere sempre isso. E, quando você vai participar de eventos, você precisa consultar com a produção do evento, né, os diretores do evento, quanto tempo você tem disponível para a sua apresentação. Você vai fazer uma abertura, por exemplo, e aí chega lá, você quer fazer uma abertura de meia hora, e aí, na verdade, o evento era para durar apenas 40 minutos, e aí você levou meia hora fazendo a abertura e só tem mais 10 minutos para o evento. Então,
está desproporcional, então, na verdade, você devia ter levado uma coreografia de 3 minutos e não de 30. Então, você precisa resolver isso antes com a produção do evento para saber qual é o tempo disponível que você tem. Geralmente, quando as pessoas convidam para você fazer uma coreografia para um evento específico, eles até te sinalizam isso, mas é importante que você deixe claro com a pessoa, inclusive se você estiver sendo contratado para fazer a coreografia até com outros bailarinos que não sejam os seus, é bem importante você definir, até porque isso vai direto lá no seu cachê. Uma coreografia de 3 minutos não é o mesmo valor de uma coreografia de 30 minutos para a abertura de um evento. Então, é bem importante que você defina isso, até para que o seu cachê seja coerente com o trabalho que você vai ter. Então, duração é bem importante. E aí a gente chega na atividade 3, que é a mais tranquila de todas. Acredito que você não precisa nem dar uma pausa. Depois dessa explicação, basta você dizer aí. Você já tem a finalidade, você já tem os intérpretes, já tem a modalidade, já tem o tema e já fez a sua proposta. Quanto tempo você precisa para desenvolver essa proposta com esses, com esses detalhes de finalidade, de intérprete que você colocou? Coloca aí, para deixar pronto todos os elementos pré-coreográficos da sua coreografia. Qual é esse tempo? Se precisar, você pode dar uma pausa. Se não, você já passa aqui direto comigo, que a gente vai fazer agora, um resuminho, uma revisão de tudo que a gente viu até aqui. Então, elementos pré-coreográficos. Olha as imagenzinhas aí para ajudar a gente a lembrar de o que cada um significa. A finalidade, o para quê da minha coreografia é o alvo que eu preciso acertar. Os intérpretes, aquele grupo que cada um é diferente do outro, mas que precisam fazer o conjunto. A modalidade ou estilo, que é o barco onde eu vou trilhar, e aí, dependendo do tipo de barco, eu vou fazer de uma maneira diferente, com um tempo diferente. O tema, que é a nossa bússola, aquele que mostra o norte para a gente. E a proposta, que é o recorte, a tesourinha, o que desse tema que eu vou recortar e vou usar para a minha proposta. E a duração, o quanto de tempo essa coreografia vai ficar em cena. Esse resuminho, né? Então, que tal aí agora, você me dizer o que você achou sobre esse curso até aqui, né? Que tal você fazer aí um print? Você pode fazer um print, por exemplo, dessa imagem aqui anterior, se foi a parte que você mais gostou, e aí você posta aí nas suas redes sociais e você me marca, @MauricioAreiasProfessor, tá aqui, o meu Instagram, e aí a gente pode conversar sobre esse curso, você pode tirar dúvidas comigo, né? Se você quiser saber um pouquinho mais sobre os outros elementos, como eu disse que hoje eu ia me aprofundar apenas, me aprofundei um pouquinho, claro que não dá tempo da gente falar tudo, mas eu me aprofundei um pouco nos elementos pré-coreográficos, porque eu acredito que esses elementos são os mais importantes agora, principalmente se você está começando a coreografar, ou se você até já coreografava, mas não tinha na sua mente isso de forma clara. Então eu quero saber a sua opinião. Manda aí para mim, pode me mandar pelo Instagram, pode me mandar pelo Facebook, ou até aqui embaixo nos comentários, diz aí o que você achou desse curso. Quero deixar para vocês também aqui a indicação das referências que eu fiz lá no começo do livro do Otávio Nassur, Culinária Coreográfica. Tem um subtítulo de Desmedidas de Receitas para Iniciantes na Cozinha Cênica, um livro maravilhoso. E o canal da Petícia Carvalho, o nome dela é esse mesmo, é Petícia Carvalho, o canal Dança Além da Técnica, aqui no YouTube também, né? Eu sugiro que vocês assistam, e se vocês têm interesse em composição coreográfica, assista esse vídeo dela, Processo Criativo versus Composição Coreográfica. É bem bacana. Tá certo? Então, muito obrigado a todos vocês que chegaram até aqui nesse curso. Quero agradecer de forma imensa, inclusive ao Governo do Estado do Rio de Janeiro, à Secretaria de Cultura e Economia Criativa, que através do edital Cultura Presente nas Redes 2, patrocinou esse curso que eu pudesse trazer para você essas informações. Então, até o próximo curso. Um grande beijo a todos. Tchau, tchau.